Introdução. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo começando do zero ou em condições piores que as suas, em poucos anos alcançam a liberdade financeira e vivem uma vida tranquila aproveitando cada dia? Enquanto isso, a maioria continua presa ao ciclo do trabalho, dívidas e preocupações com cada conta a pagar? O que cria essa diferença tão profunda? Quando falamos de ricos e pobres, a maioria pensa apenas no saldo bancário, na casa grande ou no apartamento pequeno, no carro de luxo ou na moto usada. Mas se olharmos apenas para isso, perderemos o fator mais importante que define a riqueza de uma pessoa: a mentalidade. A mentalidade é a raiz, a base, a causa verdadeira. O dinheiro é apenas a consequência. Depois de muitos anos de estudo e experiência, percebi que a diferença crucial entre ricos e pobres está na forma de pensar. Os ricos não apenas sabem como ganhar mais, mas enxergam o tempo, o dinheiro, o risco e as oportunidades de uma maneira completamente diferente. Já os pobres muitas vezes ficam presos no ciclo diário, pensam a curto prazo, gastam por impulso e têm medo das mudanças. Costumamos ouvir que para enriquecer é preciso trabalhar duro. Sim, o esforço é necessário, mas não é suficiente. Milhões trabalham duro todos os dias e continuam pobres. Enquanto isso, outros não trabalham mais pesado, mas usam uma mentalidade diferente para criar valor e fazer o dinheiro trabalhar para eles. A mentalidade define a ação, e a ação define o resultado. Se observarmos os ricos, veremos que eles compartilham um sistema de crenças e pensamentos muito particular. Os ricos veem o dinheiro como uma ferramenta, enquanto os pobres o veem como um fim. Os ricos tratam o fracasso como aprendizado, os pobres o veem como derrota. Os ricos pensam no longo prazo, os pobres se concentram nas necessidades imediatas. Essa soma de diferenças cria um abismo cada vez maior. Os ricos ficam mais ricos, os pobres continuam presos. Neste vídeo, vou compartilhar 4 pilares que mostram claramente essa diferença de mentalidade entre ricos e pobres. Não são teorias distantes, mas lições práticas, frutos de observação, estudo e experiência própria. Cada um desses pilares pode transformar sua forma de ver as finanças pessoais e, se aplicados, podem mudar seu futuro. O primeiro ponto está relacionado à renda. Enquanto os pobres dependem quase exclusivamente do salário do trabalho, os ricos sempre pensam em criar múltiplas fontes de rendimento, especialmente rendas passivas. O segundo ponto diz respeito ao modo de gastar e gerir o dinheiro. Os pobres gastam tudo o que ganham, às vezes até se endividam. Os ricos priorizam a gestão financeira, reservam parte da renda para poupar e investir antes de gastar. O terceiro ponto é a forma como encaram o aprendizado e o risco. Os pobres têm medo de errar e evitam arriscar. Já os ricos investem em si mesmos, assumem riscos calculados e aprendem com cada experiência. E, finalmente, o quarto ponto é a visão de futuro. Os pobres pensam no mês ou no ano atual. Os ricos pensam em 5, 10 ou até em gerações futuras. Essa diferença na forma de lidar com o tempo é decisiva. Ao longo deste vídeo, vou aprofundar cada um desses pontos, mostrando exemplos práticos. Não é apenas uma comparação entre ricos e pobres, mas um convite para você mudar sua mentalidade e se aproximar da liberdade financeira. Parte 1. Mentalidade sobre renda. Os pobres geralmente pensam: eu trabalho, recebo meu salário e gasto o que tenho. Já os ricos pensam de outra maneira. Como faço para que o dinheiro continue trabalhando para mim, mesmo enquanto eu durmo? Essa é a grande diferença de mentalidade que poucos percebem. Para a maioria, renda significa apenas salário mensal. Os pobres vinculam toda a sua segurança financeira ao emprego. Vendem tempo e esforço em troca de um valor fixo. Isso os torna totalmente dependentes. Se perdem o emprego, perdem a renda. É uma armadilha da qual muitos não conseguem sair. Já os ricos não se limitam a uma única fonte de renda. Eles cultivam a mentalidade de múltiplos fluxos.
diferenciam claramente renda ativa e renda passiva. A primeira vem do trabalho ou da empresa que lideram. A segunda vem de ativos que geram dinheiro, ações, imóveis para aluguel, royalties ou negócios automatizados. Um exemplo simples: um pobre, ao receber o salário, pensa em consumo imediato. Troca de celular, compra de roupas, viagens curtas. Tudo são despesas que tiram dinheiro do bolso. O rico, ao contrário, pensa primeiro em como alocar o dinheiro para gerar novos fluxos. Parte para custos, parte para poupança e uma parte essencial para investimentos. É essa mentalidade de multiplicação que cria patrimônio. Outro ponto crucial é como definem o seu próprio valor. Os pobres acreditam que valem o salário que recebem. Os ricos definem seu valor pela capacidade de criar renda e resolver problemas. Podem gerar em um único projeto quantias dezenas de vezes maiores que um salário fixo. Imagine duas pessoas com as mesmas 24 horas. O pobre usa todas para trabalhar e recebe sempre o mesmo valor. O rico usa parte para trabalhar e outra parte para colocar o dinheiro e os sistemas a seu favor. É a diferença entre estar limitado pelo tempo ou multiplicar o tempo através de ativos. Os pobres perguntam: quanto ganho por mês? Os ricos perguntam: quanto meus ativos me rendem por mês? Essa diferença de pergunta leva a caminhos totalmente distintos. Outro exemplo: duas pessoas recebem 1.000 euros por mês. Uma gasta tudo, a outra divide 300 euros em despesas, 300 euros em poupança, 400 euros em investimento. Depois de um tempo, o investimento começa a gerar mais renda. Este é o caminho da liberdade. A grande lição é que a diferença de mentalidade sobre renda não está no valor inicial, mas na forma de pensar. Os pobres sempre buscam mais horas de trabalho. Os ricos buscam formas de fazer o dinheiro trabalhar para eles. Por isso, se você quer mudar de vida, precisa mudar primeiro sua mentalidade sobre renda. Não pense apenas em salário, pense em fluxos de dinheiro, em ativos, em longo prazo. Este é o único caminho para sair do ciclo de trabalhar, gastar e se endividar. Mas renda sozinha não basta. Muitos ganham muito e continuam pobres, porque não sabem gerir o dinheiro. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Parte 2. Mentalidade sobre gastar e poupar. Já reparou nisto? As pessoas com menos dinheiro, assim que recebem o salário, pensam imediatamente em gastar, em comprar algo para satisfazer as necessidades do presente. Já os ricos, quando recebem dinheiro, a primeira pergunta é: quanto vou guardar? Quanto vou investir? E como este dinheiro pode gerar ainda mais dinheiro? Esta é uma diferença brutal de mentalidade entre ricos e pobres. Quando falamos de consumo, muitos acreditam que é algo pessoal. Cada um compra o que gosta. Mas, na verdade, a forma como você gasta reflete diretamente a sua mentalidade financeira. Os pobres veem o gasto como uma recompensa pelo trabalho. Os ricos encaram o gasto como uma decisão estratégica que vai impactar o futuro. Quem tem pouco hábito de poupança costuma gastar movido pela emoção. Trabalham duro o mês inteiro e, ao receber o salário, premiam-se com um jantar caro, um novo telemóvel, uma viagem além das possibilidades. Gastam primeiro. Pensam nas consequências depois. Alguns até recorrem ao crédito para manter este estilo de vida. Resultado: mesmo com o aumento de salário, continuam sem riqueza, porque as despesas crescem mais rápido do que o rendimento. Os ricos pensam de forma totalmente diferente. Não deixam que as emoções controlem a carteira. Antes de gastar, fazem planos. Dividem o rendimento em partes, uma para despesas essenciais, outra para poupança, outra para investimento. Muitos aplicam regras como 50-30-20 ou 60-30-10, sempre priorizando poupar e investir antes de gastar. Assim garantem qualidade de vida hoje e segurança financeira no futuro. Os pobres perguntam quanto tenho para gastar. Os ricos perguntam quanto devo guardar e investir. Só depois decidem o que podem gastar. Essa diferença de mentalidade é brutal. Vejam um exemplo.
Dois trabalhadores recebem o mesmo salário de 1.500 euros. O primeiro gasta tudo em roupas, tecnologia, jantares, viagens e até pede crédito. No fim do mês não sobra nada. O segundo, logo ao receber, separa 500 euros para poupança e investimento. 500 euros para despesas básicas e só 500 euros para lazer. Após um ano, o segundo tem poupança acumulada e investimentos a render. O primeiro tem apenas contas e dívidas. Eis a diferença de mentalidade entre ricos e pobres. O ponto central é que os ricos tratam poupança e investimento como prioridade absoluta. Não esperam sobrar dinheiro para poupar. Eles poupam e investem antes, como se fosse uma conta obrigatória. Já os pobres fazem o contrário. Gastam primeiro e, se sobrar, poupam. O problema é que raramente sobra. Por isso, a pobreza tende a repetir-se mesmo com rendimentos maiores. Outra diferença é que enquanto os pobres gastam para mostrar estatuto, os ricos usam o dinheiro para criar valor. Os pobres compram marcas, carros ou telemóveis novos para receber a aprovação dos outros. Os ricos investem em conhecimento, competências, contactos, ativos. Um vive para impressionar, o outro para construir. Exemplo simples. Com 1.000 euros extra, o pobre compra o último telemóvel. O rico compra um curso, um livro ou entra num pequeno investimento. Depois de um ano, o telemóvel perdeu o valor, mas o conhecimento e o investimento continuam a render. Os ricos também acompanham os seus gastos, registam, analisam, ajustam. Já os pobres evitam olhar para as contas porque têm medo de enfrentar a realidade. Essa mentalidade de negação é um obstáculo invisível que mantém muitos presos ao mesmo ciclo. Isto não significa que os ricos não desfrutem da vida. Eles também viajam, jantam fora, compram coisas boas, mas só depois de assegurar a poupança e o investimento. Os pobres, ao contrário, gastam primeiro para satisfazer desejos e só depois se preocupam com dívidas. Se quer mudar a sua vida financeira, comece por mudar a forma como gasta. Pague-se a si próprio primeiro. Assim que receber o rendimento, reserve uma parte para poupança e investimento como se fosse obrigatório. Só depois, pense em consumo. Esta é a mentalidade dos ricos. Simples, mas incrivelmente eficaz. Muitos dizem, não tenho dinheiro para poupar. Mas a verdade é que não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Os ricos começaram a poupar pequenas quantias e, com disciplina, construíram grandes patrimónios. Os pobres esperam sobrar e nunca conseguem. Se mudar esta mentalidade, muda a sua vida inteira. E mesmo que aprenda a gerir gastos, poupar e investir, ainda há outra diferença brutal. Não está no dinheiro, mas na forma como encara o aprendizado e o risco. É exatamente isso que vou partilhar na próxima parte. Parte 3. Mentalidade sobre aprendizagem, risco e oportunidade. Já se perguntou por que algumas pessoas estão dispostas a investir tempo e dinheiro para aprender, arriscar e explorar novas áreas, enquanto outras vivem presas ao medo, à necessidade de segurança e à rotina? Essa diferença brutal na forma de encarar a aprendizagem e o risco é uma das principais razões que explicam o crescente abismo entre ricos e pobres. Os pobres acreditam muitas vezes que basta trabalhar duro e poupar regularmente para um dia alcançarem estabilidade, mas a realidade é outra. O mundo muda rápido, o dinheiro perde valor, as oportunidades aparecem e desaparecem num instante. Confiar apenas num emprego estável e numa poupança tradicional significa ficar sempre para trás. Os ricos, pelo contrário, veem o aprendizado contínuo e a disposição para assumir riscos como condições indispensáveis para avançar. Quem tem medo do risco encontra sempre desculpas para adiar. Teme perder dinheiro, falhar, ser criticado. Esse medo paralisa e mantém muitos no mesmo ciclo: trabalhar, receber, gastar e esperar o próximo salário. O tempo passa e nada muda. Já os ricos encaram o risco como parte natural do crescimento. Sabem que, por trás de cada risco,
existe uma oportunidade. Não arriscam de forma cega, mas estudam, testam, aceitam falhar e aprender com os erros. Muitos ricos já perderam dinheiro, já enfrentaram falências, já ouviram críticas, mas cada fracasso trouxe lições que abriram caminho para conquistas maiores. Outra diferença marcante é a forma de encarar o aprendizado. Os pobres veem a educação como algo que termina após a escola ou a universidade. Já os ricos consideram aprender um processo contínuo. Leem diariamente, fazem cursos, procuram mentores, participam em conferências e rodeiam-se de pessoas mais experientes. É assim que mantêm a mente atualizada, antecipam tendências e reconhecem oportunidades antes da maioria. Um exemplo simples. Diante de algo novo como blockchain ou inteligência artificial, os pobres reagem com desconfiança, dizem que é fraude ou demasiado complexo. Os ricos investigam, leem, participam em eventos, investem em pequenas quantias para compreender o funcionamento. Talvez não tenham sucesso logo de início, mas o fato de entrarem cedo dá-lhes vantagem. E mais, os ricos não aprendem apenas para acumular conhecimento, mas para agir. Transformam ideias em projetos, estudos em ações, riscos em oportunidades. Já os pobres, muitas vezes, ficam só na teoria. Ouvem, sabem um pouco, mas não aplicam. O resultado é que, com o tempo, a distância entre os dois grupos aumenta de forma drástica. A mentalidade de sobrevivência também os separa. Muitos pobres pensam, desde que tenha o suficiente para viver, está bom. Os ricos perguntam, como posso criar uma vida melhor para mim e para a próxima geração? Essa visão voltada para o futuro, combinada com a coragem de assumir riscos calculados, permite-lhes expandir recursos continuamente. Outro ponto crucial é que os ricos encaram o fracasso como custo inevitável do aprendizado. Os pobres veem o fracasso como fim da linha. Ao falhar num negócio, muitos desistem e voltam ao trabalho comum. Os ricos analisam, extraem lições e recomeçam sabendo que cada falha os aproxima mais do sucesso. Também há uma diferença clara na relação com as oportunidades. Os pobres esperam que a oportunidade bata à porta. Os ricos criam oportunidades, procuram contatos, ampliam redes, iniciam projetos. Quando não há caminho, inventam um. Imagine a mesma situação. Um convite para investir. O pobre pensa no risco, teme perder e recusa. O rico pergunta, e se eu começar com pouco? E se essa experiência me ensinar algo novo? Essa abertura transforma riscos em possibilidades de crescimento. Se deseja mudar, comece mudando sua mentalidade sobre aprender e arriscar. Invista primeiro em si próprio. Veja o conhecimento como o ativo mais valioso. Aceite que falhar faz parte do processo. E lembre-se, as oportunidades não chegam sozinhas. Você precisa de criá-las. A diferença brutal entre ricos e pobres não está apenas no dinheiro, mas na forma de ver o aprendizado e o risco. Os pobres evitam, os ricos enfrentam. Os pobres param, os ricos avançam. Os pobres esperam, os ricos criam. Essa mentalidade é que define, de fato, quem constrói riqueza e quem permanece no mesmo lugar. Mas mesmo que já tenha transformado a forma como gasta, poupa, investe, aprende e assume riscos, ainda existe uma diferença decisiva. Não está apenas nas ações do dia a dia, mas na visão de longo prazo e na estratégia de vida que cada pessoa escolhe. Os pobres vivem para o hoje. Os ricos vivem para os próximos 10, 20 anos. É essa visão estratégica que irei partilhar na próxima parte. Parte 4. Mentalidade sobre visão e estratégia de vida. Você já reparou que as pessoas pobres geralmente pensam apenas no amanhã, enquanto as pessoas ricas planeiam para os próximos 10, 20 anos ou até para as gerações futuras? Esta é, de facto, a diferença mais marcante na mentalidade entre ricos e pobres. Os pobres vivem com uma mentalidade de curto prazo. Preocupam-se com o que vão comer hoje,
o que vão vestir amanhã, como vão pagar as contas deste mês. O seu pensamento limita-se ao imediato. Isto não está errado, mas acaba por os prender num ciclo sem saída. Trabalhar, gastar, preocupar-se, voltar a trabalhar. Sem tempo nem energia para planear o futuro, tornam-se reféns do presente. Já os ricos pensam de forma estratégica. Perguntam-se: onde estarei em 5 anos? Como será a minha vida em 10 anos? Que legado deixarei para os meus filhos? Por terem esta visão de longo prazo, sabem exatamente como agir hoje. Quando os pobres recebem um aumento, geralmente procuram melhorar de imediato o padrão de vida. Compram um carro novo, mudam de casa, gastam mais em prazeres pessoais. Os ricos, pelo contrário, perguntam-se: como é que este dinheiro extra pode aproximar-me dos meus objetivos a 5 anos? Em vez de aumentar despesas, aumentam investimentos. Para os ricos, as finanças pessoais são como um plano de negócios. Definem metas claras, liberdade financeira aos 40 anos, fundo de educação para os filhos ou rendimentos passivos que lhes permitam uma reforma tranquila. Depois, dividem estas metas em passos concretos: quanto poupar por mês, onde investir a cada ano, como expandir ao longo do tempo. Na reforma, a diferença é ainda mais clara. Muitos pobres acreditam que bastará trabalhar e contar com a pensão do Estado. Mas o valor raramente garante uma vida confortável. Os ricos não esperam. Ainda jovens, já constroem planos para a velhice, investindo em imóveis, ações e negócios que geram rendimentos passivos. Assim, não dependem de terceiros no futuro. Os pobres pensam numa só geração. Os ricos pensam em várias gerações. Criam fundos familiares, deixam patrimônio, transmitem valores e mentalidade aos descendentes. É por isso que certas famílias mantêm riqueza por séculos, enquanto a maioria permanece na pobreza. Outra diferença fundamental é que os ricos constroem sistemas. Os pobres trocam tempo por dinheiro. Os ricos criam empresas, equipas e sistemas de rendimento que funcionam mesmo sem a sua presença. Além disso, sabem que a visão de longo prazo exige paciência. Não esperam enriquecer da noite para o dia. Avançam passo a passo, acumulando de forma consistente. Os pobres procuram atalhos, lotarias, jogos de azar, especulação rápida. Ao falharem, desistem. Os ricos perseveram, confiando que o tempo recompensará a estratégia. Também sabem gerir riscos. Não colocam todos os ovos no mesmo cesto. Diversificam as fontes de rendimento. Se um setor falhar, outro compensa. Já os pobres dependem quase sempre apenas do salário. Quando o perdem, toda a vida desmorona. No fundo, os ricos perguntam-se: como esta decisão de hoje afetará os próximos 5, 10 ou 20 anos? Os pobres perguntam: isto dá-me prazer agora? Essa simples diferença de perguntas cria estilos de vida opostos. Se quer mudar, comece por imaginar a sua vida daqui a 10 anos. Escreva as suas metas financeiras de longo prazo, divida em planos anuais e mensais, pense como um empreendedor. Veja-se a si próprio como uma empresa. Cada decisão de gastar, poupar ou investir deve alinhar-se com os objetivos futuros. E então, a diferença mais marcante na mentalidade entre ricos e pobres começará a transformar a sua vida. Conclusão. Chegados até aqui, depois de analisarmos 4 aspectos fundamentais, do consumo à poupança, do investimento ao conhecimento, da gestão de risco à visão de longo prazo, é tempo de resumir. Só assim terá diante de si o quadro completo da diferença marcante na mentalidade entre ricos e pobres e saberá onde deve começar a mudar. A verdadeira diferença não é o dinheiro em si, mas a mentalidade. Os pobres gastam primeiro e só depois pensam em poupar. Os ricos poupam e investem primeiro e vivem com o que sobra. Os pobres evitam riscos. Os ricos veem o risco como uma lição e uma oportunidade de crescimento. Os pobres vivem para o curto prazo. Os ricos desenham estratégias para décadas e gerações.
Isto prova que a mentalidade não é destino, é uma escolha. São hábitos que todos podemos adotar. Pode ser que hoje ainda não tenha muito dinheiro, mas se começar a pensar como os ricos, gerir melhor os gastos, investir em si mesmo, planear a longo prazo e ser paciente, os resultados chegarão. Pelo contrário, se mantiver a mentalidade curta, mesmo que ganhe muito de repente, perderá tudo rapidamente. Na sociedade atual, muitos jovens desperdiçam energia e dinheiro em aparências. Isso só aumenta o fosso entre ricos e pobres. Precisamos de mudar a consciência coletiva, de difundir a educação financeira como uma competência essencial de vida. O meu conselho é simples. Comece já. Não precisa de grandes passos. Faça pequenas ações diárias. Crie um orçamento. Poupe primeiro para si. Invista tempo em aprender, ler, ouvir, procurar mentores. Desenhe o retrato da sua vida daqui a 10 anos e alinhe cada escolha com esse futuro. E deixo-lhe uma pergunta. Das 4 diferenças que exploramos, qual considera mais importante para começar a transformar a sua vida? Escreva nos comentários. A sua experiência pode inspirar muitos outros. Lembre-se, esta diferença marcante na mentalidade não serve para dividir classes, mas para nos ajudar a refletir e encontrar o nosso próprio caminho. O futuro financeiro está nas suas mãos e tudo começa com pequenas escolhas hoje. Se este vídeo lhe foi útil, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o canal. A sua participação é essencial para continuarmos a trazer conteúdos práticos e inspiradores sobre finanças pessoais. A jornada da mudança de mentalidade nunca termina. Cada vídeo é apenas um passo. Nos próximos, continuarei a partilhar estratégias que o aproximarão cada vez mais da liberdade financeira. Obrigado por assistir. Até ao próximo vídeo.